Eu sou José Victor E eu sou a Amália Leal. e está começando mais um Lá Vamos Nós, aqui da ETV. Hoje vamos conhecer Humberto Soares, que é artista plástico da Pequeninos Grupo de Arte, aqui de Canelinha. Além de trabalhar com artes plásticas, Humberto Soares é um multiartista, sendo também ator, escritor e contador de histórias. Vem com a gente, porque lá vamos nós! Então, Humberto, conta um pouquinho pra gente do início da tua carreira. Como que foi? Tu sempre gostou de desenhar? Desde criança eu sempre vi o desenho como um melhor amigo meu, porque eu era uma criança tímida, não gostava de sair no recreio e o desenho sempre foi o meu melhor amigo. Então, em vez de brincar, eu brincava desenhando. E também teve uma fase que eu fiquei muito doente quando criança, eu tinha bronquite. E eu fiquei muito tempo assim, ou em hospitais, ou em casa mesmo. E sempre minha mãe dava de presente lápis de cor, papel. E eu sempre desenhando. Aí o desenho incorporou em mim, assim, de uma forma que eu não conseguia abrir mão dele, né? Até que eu percebi que podia ser uma profissão. E tem na tua família alguns dos teus irmãos ou algum parente que também tem esse talento, tem essa habilidade ou trabalha com arte? Não, assim, que eu tenha, assim, pesquisei e tal, não tem. Agora, sim, tem crianças na minha família que desenham, sobrinhos, mas antes não, eu não lembro, assim, não tenho esse conhecimento. E nessa época da tua vida, quando criança, quais foram os lugares por onde tu passou, assim, as cidades? Sempre aqui em Santa Catarina ou tu vem de outro estado? Eu nasci em Curitiba, no Paraná, e fiquei um bom tempo em Curitiba, sempre desenhando, tendo essa referência dos gibis, né? O gibi sempre foi presente, né, na minha vida. E também eu lembro, quando criança, que eu assistia na TV o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí eu assistia e desenhava os personagens. Aí depois eu fui para o interior do Paraná, que é Francisco Beltrão. Daí eu fiquei lá em Francisco Beltrão e lá eu comecei a fazer as minhas primeiras publicações independentes, que a gente chama de fanzine, que é como se fosse um gibi caseiro que você xeroca ou manda imprimir, mas ele é todo feito à mão. E quantos anos tu tinha mais ou menos nessa época, tu lembra? Lembra, eu já estava com 18 anos e era incrível que daí eu comecei a viver também dos quadrinhos vendendo anúncio no meu gibi. Que era um gibi caseiro, mas eu mandava imprimir em gráfica, tudo. A única coisa é que ele era feito à mão mesmo, assim. Era na época que a gente chamava de fotolito. Aí eu desenhava no papel vegetal, o desenho, para depois, quando imprimir, ele ficar preto e branco. E também fazia os anúncios. E vendia, e eu vivia também disso, assim. Claro que daí o gibi, o fanzine, ele era distribuído para as pessoas. Daí eu não vendia, porque como eu já tinha o patrocínio, eu não precisava vender o gibi, né? Então foi assim que tu começou, que iniciou a tua carreira artística, com os fanzines. Com os fanzines, essa coisa dos quadrinhos me deu também a possibilidade de dar aula. Eu lembro que lá no Paraná mesmo, eu comecei a dar aula de história em quadrinhos. Lembro que eu dei aula no SESI do Paraná e também no SESC. E foi uma experiência muito boa para mim, porque além de você ter que aprender a dar aula, porque não é uma coisa tão fácil, né? Porque desenhar é uma coisa, ensinar a desenhar é outra. Eu também pude desenvolver esse meu lado de educador. E bem recente, daí eu já estava com 20 anos, né? Em algum momento da tua vida tu fazia aulas ou oficinas ou para aperfeiçoar essas habilidades ou sempre uma coisa que tu desenvolveu sozinho, meio autodidata? Na verdade foi sempre autodidata, eu não tive nenhum curso assim. A prática que foi me dando isso. Depois, quando eu fui morar em Santa Catarina, em Joinville, aí eu fiz alguns cursos, não para aperfeiçoar, mas sim para praticar o desenho, que é o curso de modelo vivo. Que daí você vai praticar a observação, né? Aí sim. Mas antes era sempre autodidata. Depois de Beltrão, de Francisco Beltrão, do Paraná, eu fui para Joinville. E lá eu comecei a fazer as minhas primeiras exposições. Também pegando esse link da história em quadrinho, eu comecei a
chegou para mim um livro de presente que chama O Encanto do Mundo das Fadas. Aí ali foi tipo uma bíblia, assim, dos seres encantados. Aí eu me apaixonei pelas fadas, pelos duendes, e comecei a fazer uma pesquisa visual, criando especificamente esses seres. E desenvolvi uma exposição que foi para um shopping lá da cidade, que se chamava Perfeição. Daí nessa Perfeição, eu coloquei todos os seres encantados, que eu tinha pesquisado, né? As salamandras, o fogo, as fadas, os duendes, unicórnios, tudo eu fiz com nanquim e lápis de cor. Aí para essa exposição eu falei, não queria expor só o desenho. Aí eu resolvi fazer uma instalação de uma mini floresta e as pessoas entravam para ver os desenhos e os desenhos estavam entre essas galhos caindo, pedras, folhas secas. Daí eu coloquei um som de passarinho também. Então ficou um universo de floresta que fez parte e faz ainda parte da minha pesquisa como artista até hoje, que é a natureza, né? E quantos anos tu tinha quando veio para Joinville, nessa época antes da exposição? Então, porque a exposição foi logo que eu cheguei, né? Porque eu não quis ficar parado, já tinha alguns desenhos, né? Eu devia estar com 22. Daí fiz essa exposição e foi tão interessante que essa exposição, eu mesmo busquei patrocínios para fazer o folder, busquei apoios, busquei o espaço, que era o Shopping Cidade das Flores, lá em Joinville. E com isso também eu mesmo fiz essa coisa meio de mídia, né? Não era uma época que tinha a internet, assim, era uma coisa mais de jornal, de rádio. E eu fui na TV de Joinville, lá mesmo, que era a RBS, falei, vou estar com uma exposição. E nisso eles fizeram uma matéria estadual. Foi muito bom. Não sei se é por causa do tema, que era um tema novo, ou era porque era lúdico falar de fadas. Eu sei que deu uma matéria estadual e eu realmente fiz essa matéria na natureza. Porque do lado da TV tinha um bosque, um parque, que resolvi fazer lá. Levei todos os desenhos e fiz lá. E esse trabalho, essa matéria começou a engatilhar outros trabalhos, até em outras cidades, que foi onde eu tive o meu primeiro painel que eu fiz numa casa em Jaraguá do Sul. Então as coisas foram engatilhando, assim. Aí eu comecei também, voltei a dar aula de quadrinhos, né, com mais força, né, porque eu precisava também sobreviver de arte. Né? E não só a exposição geralmente não vai te dar isso. Então, além das exposições, eu comecei a dar aula. Aí dei aula na Casa da Cultura de Joinville. Também dei aula no Círculo Operário de Joinville e continuei assim. Daí, depois disso, eu conheci um outro artista, que já é falecido. Ele pintava em discos. Aí ele mostrou aquilo, eu fiquei encantado. E falei, quer saber, eu também vou fazer isso. Pedi permissão para ele. E comecei a criar imagens totalmente inéditas em disco de vinil, reutilizando eles. Porque daí eu pegava discos riscados, velhos, alguns discos de novela que as pessoas não queriam mais. E comecei a fazer exposições em Joinville só de discos. Aí eu dei o nome de Discoloridos, que era a mistura de disco com os coloridos. Porque todas as minhas obras sempre tive essa característica do colorido. Aí comecei a pintar também o meu personagem, que na época ele era recém-criado, que era o Tatuí. Foi em 2001 que eu criei o Tatuí. E também comecei a fazer uma série só do Tatuí. Então daí vários discos que eu fiz foi do Tatuí. Além de personagens que eu ia inventando. Alguns até eu fazia, eles eram muito psicodélicos, assim. E também esse tema das fadas, sempre foi o meu tema favorito, né? Daí eu nem sabia se ia vender, mas eu fiz mais de 1000 discos, mais de 1000 imagens em LPs e vendi praticamente todas, né? E foi muito legal, eu fiz exposições em shoppings, também teve uma abertura na imprensa, muita gente ficou me conhecendo como o pintor dos discos, né? E com isso as pessoas também começaram a doar discos velhos, assim. E hoje ainda eu tenho um grande acervo para pintar ainda, eu só parei por conta de outros trabalhos, né?
Mas eu vivi por um bom tempo vendendo as mandalas e as pinturas em disco. Então, o teu personagem Tatuí, ele surgiu na mesma época que tu começou a pintar os discos, é isso? Isso, surgiu um pouquinho depois, digamos um ano depois, em 2001, assim, que surgiu o Tatuí. Aí eu aproveitei e também pintei ele nesse material, né? E de onde veio a inspiração para criar esse personagem? É uma história bem bonita de contar, porque às vezes a gente acha que um personagem veio só do criador, né? Só do desenhista ou só do escritor. E não. Eu estava vendo uma peça de teatro que tinha uma participação de uma atriz que ela fazia um picolezeiro. Nem tinha nome esse picolezeiro, nada, mas eu fiquei tão encantado com aquele picolezeiro. A atriz chama Vera Seco. Ela não mora aqui em Santa Catarina, mora no Rio Grande. Mas na época ela morava em Joinville. E logo que eu cheguei em Joinville, eu caí num núcleo de artistas. Que esses artistas faziam teatro e performance. O Laércio era o diretor desse grupo, o Laércio Amaral. E ele dirigia esse grupo e fazia essa peça. E tinha essa atriz fazendo o picolezeiro específico, assim. Ele vinha descalço, tudo. Aí eu pedi permissão para a Vera se eu podia criar um personagem inspirado nela. Daí ela gostou, daí eu criei a imagem, criei um nome e mostrei para ela. Aí depois a gente chegou a fazer uma parceria. Ela saiu do grupo do Laércio, que era o grupo Persona, e a gente montou um grupo. Não tinha o nome do grupo, mas era a união do artista Humberto Soares com a Vera Seco. Aí eu falei para ela, esse projeto tem que se chamar Teatro em Quadrinhos. Aí a gente criou, o Tatuí era dentro do Teatro em Quadrinhos, que ela posava para eu desenhar e também ela representava os desenhos. Só que eu sempre quis que o Tatuí fosse um mito também, porque quando eu era criança eu via o Sítio do Pica-Pau Amarelo e via que esses mitos continuaram até hoje. E pensava, ninguém inventou um mito diferente, né? Aí veio essa ideia de fazer os tatuís, que seriam seres encantados da árvore do palmito. Que o saci é da árvore de bambu. Aí eu pensei, por que não criar um ser encantado de outra árvore, né? Porque para mim, na minha pesquisa, nas minhas crenças, eu posso até falar assim, eu acredito que todas as árvores, todas as plantas têm um ser encantado que protege elas. Talvez não foi catalogado ou descoberto. E eu sinto que quando eu criei os tatuís, para mim foi uma coisa muito forte, porque eu senti que era como se eles sempre existissem, como se eles viessem e soltassem uma bolha assim de energia no meu ouvido e falassem toda a história. Então é como se eu ganhasse isso. Aí entrou uma outra parceira, que é uma escritora chamada Luciane Nascimento. Eu falei para ela, eu quero uma história nova do Tatuí, mas que seja isso, um picolezeiro e que ele tenha essa característica dos seres encantados da árvore do palmito. Aí ela criou um roteiro. Quando eu li, era aquilo que eu queria. Era como se eu tivesse escrito a história. E a gente desenvolveu esse projeto. O Tatuí virou história em quadrinho no jornal A Notícia. Ficou durante 4 anos sendo publicado, toda semana, uma história em quadrinho do Tatuí. E enquanto isso, eu e a Vera, a gente circulava as escolas, os shoppings, as ruas, com o personagem em carne e osso, que eu chamava, né? Tinha o personagem papel e tinta, e tinha o Tatuí em carne e osso, que era na pele da atriz Vera Seco. Mais tarde, o Tatuí, a Vera foi embora, e eu assumi o Tatuí no teatro, que foi um grande desafio para mim. Eu já contava história, comecei a contar história em 2006 e resolvi assumir o Tatuí por ali também, em 2007 eu assumi o Tatuí daí. Aí fui pro teatro de vez, assim. Então vamos para os comerciais e voltamos já com mais um pouquinho de conversa aqui com Humberto Soares.
Estamos de volta aqui então com o nosso programa Lá Vamos Nós, e eu gostaria de perguntar para o Humberto, em uma ordem cronológica, como que foi essa sua trajetória profissional? Resumindo, né, comecei como chargista, eu fazia desenhos políticos para um jornal lá do Paraná. Aí depois eu dei aula de história em quadrinhos, também no Paraná. Em Joinville eu comecei a aprofundar mais com exposições, pintura no LP. Também fiz cenários, esqueci de comentar, fiz cenários para grupos de teatro. Comecei a me envolver também com maquiagens faciais, daí eu fazia tanto maquiagem para grupos de teatro, como também maquiagem criança. Também passei por essa característica de trabalho. Aí comecei a desenvolver o meu lado de ilustrador. Ilustrei vários livros de escritores de Joinville, escritor de São Paulo também. Até que eu publiquei meu primeiro livro, que é esse aqui. Que é um livro em forma de CD. Né? Ele é uma parceria, eu tenho orgulho desse livro CD, que é uma parceria com uma cantora e compositora chamada Ana Paula da Silva, que eu admiro muito. Aí ela pegou, eu contava as histórias para ela, e ela criava uma música para cada história. Aí no livro vem as histórias nesse livreto aqui, escritas, né, com desenhos também. E aqui vem as músicas. Então, os pais podem ler as histórias que estão no encarte do CD e ouvir a música de cada história. E a gente ainda encontra esse livro CD para comprar, ou já foi esgotada a edição? Esse foi lançado em 2008, já esgotou, mas a gente tem planos de relançar. E ele entra também numa linha de livros diferentes, né, que é quase um livro-objeto, que ele é um livro CD, ele não é só um livro, né? Então eu gosto muito dele por esse formato, né? E são as minhas primeiras histórias, que logo que eu cheguei em Joinville, eu comecei a criar várias histórias. Inclusive o Cidade da Chuva, que depois eu republiquei em outro formato, ele foi escrito e publicado pela primeira vez aqui no Contos Encantos. E a partir desse trabalho que tu começou a focar mais em contação de história? Isso, porque na verdade foi assim, um pouco antes de eu lançar o livro CD, eu comecei a contar as histórias que eu escrevia. Aí as histórias, eu não imaginava ainda que eu ia ter a possibilidade de publicar. Então eu pensei, eu quero espalhar as histórias, e comecei a contar histórias. As histórias que eu mesmo escrevia. E assim que surgiu daí essa ideia de ter o livro CD. E quando o livro CD saiu, eu fiz uma parceria com a Ana Paula, onde a gente fez um espetáculo, onde eu contava a história, e quando eu ia desenhar ao vivo, ela tocava a música tema da história. E a gente foi para vários locais. Aí também o meu trabalho teve uma visibilidade, né, fora de Joinville. Eu comecei a viajar para outras cidades, Jaraguá, Brusque, tudo com esse espetáculo. E também com o espetáculo do Tatuí junto, né? E vocês viajavam com os espetáculos, vocês enviavam os projetos para Lei Incentivo à Cultura, ou eram chamados por prefeitura? Como que funcionava? O livro CD, sim. O livro CD a gente fez por um apoio, né, lá de Joinville, que chama Sindec, 2008. Mas depois as pessoas iam vendo o nosso trabalho e contratando, principalmente o Sesc. E teve assim, 2011, assim, a gente criou a Pequeninos, que daí veio o Alex Nascimento. Aí o Alex fazia parte da produção. Aí ele mesmo entrava em contato com os Sescs e vendia os espetáculos, tanto Contos Encantos, como outras contações que eu tinha. Inclusive a do Tatuí, que foi o espetáculo que eu mais fiz. Eu fiquei 10 anos em cartaz com o espetáculo do Tatuí. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem o livro do Tatuí. E em que ano que foi lançado esse livro? Esse livro a gente lançou em 2012. Então, antes disso, o Tatuí já estava conhecido, como eu falei, eu fiquei um tempão com o espetáculo. Então, as pessoas já conheciam o personagem, principalmente em Joinville e região.
Aí quando o livro saiu, em 2012, foi um livro assim que praticamente esgotou. Eu ainda tenho alguns exemplares, mas foi um sucesso assim de venda, porque as pessoas conheciam o personagem no teatro. Então a criança passava e falava, eu vi na escola, eu vi no shopping. E foi uma parceria, eu não trabalhei nesse livro sozinho, né? Que é um livro de 174 páginas. Ele tem duas partes, a parte colorida, né? Ainda com seres que eu gosto, né? Unicórnio, as fadas, os sacis. E tem uma parte que é essa aqui, ó, preta e branca, que saía no jornal A Notícia, como eu falei, saíram 4 anos, todos os domingos saía uma tira do personagem Tatuí, e tudo isso, o livro e as tirinhas, se deve a essa parceria com a Luciane Nascimento, que é ela que fez o roteiro, ela que diagramou todo o livro, e ele saiu como a gente queria, assim, de capa dura, e também foi um prêmio de incentivo à cultura de Joinville, que isso eu gosto de falar porque por isso que vale a pena a gente ter esses editais, né, para apoiarem, senão eu não teria como fazer um livro nessa qualidade e vender num preço acessível, né? E é um livro que me deixa muito feliz até hoje. Muito lindo esse livro. Já tinha visto ele por aqui. E esse novo livro que a gente está vendo aqui, conta um pouquinho dele pra gente. Então, esse aqui é o Cidade da Chuva, que a história, a primeira vez que foi publicada, foi no meu primeiro livro como escritor, que é o livro Contos em Cantos. Então, é uma história que já virou música, com a Ana Paula da Silva, já virou também contação de história, e em 2015 eu lancei ele em forma de livro-imagem, que é um outro segmento de literatura onde você tira todas as palavras, mas o roteiro permanece. Então, o público ele fica com um livro aberto, assim. É uma narrativa aberta, onde você vai criar com as suas próprias palavras a história que eu escrevi, com desenhos, né? Então, os desenhos estão todos aqui, eu posso até mostrar alguns aqui, ó. Esse aqui que eu acho bonito, porque é uma história de amor entre o sol e a chuva. Aí ele tem uma parte especial, onde se abre aqui e vê toda a Cidade da Chuva. Também é um livro feito por incentivo de Joinville. Ainda quando eu morava em Joinville, a gente fez esse aqui, eu tive a honra e o privilégio de ganhar esse edital e fazer um livro nessa qualidade. Aí eu fiz ele também em formato de capa dura. Ele vem com uma outra capa que não está aqui, que ela vira pôster. Então é um livro especial, assim. E ele está sendo, eu achava assim que o Tatuí era o mais forte, né? Mas ele está sendo muito mais forte porque está possibilitando que eu vá nas escolas, em alguns espaços como o SESC, e fale do livro, do meu processo criativo. Até tem uma curiosidade que eu sempre falo, as imagens sempre eu faço com tinta à base d'água. E para fazer as imagens desse livro, que é o Cidade da Chuva, eu colhi a água da chuva mesmo. Então eu pintei com a energia mesmo que vinha da chuva. Então eu gosto de falar isso porque é uma curiosidade encantada, assim, que faz parte do livro. Assim. Então os originais do livro eu usei a base de água, a água da chuva. Eu tenho uma curiosidade do Cidade da Chuva que quando eu cheguei em Joinville, todo mundo falava que era a Cidade da Chuva. Só que falava de uma forma assim rancorosa, tipo, que não aguentava mais aquilo, né? E ao mesmo tempo, na mesma época, chegou para mim aquela poesia da Cecília Meirelles, que é ou isto ou aquilo, ou se tem sol ou se tem chuva. Aí eu pensava assim, nossa, eu quero que tenha sol e chuva ao mesmo tempo. Aí desenhei essa primeira imagem que virou a capa do livro, que é o sol com guarda-chuva na chuva. E também tem um segredinho também, na época eu estava apaixonado, assim, tipo um amor platônico. E eu quis criar essa história também por isso, assim, que eu sabia que eu nunca ia ter nada com essa pessoa. Aí eu quis criar uma história de amor difícil, impossível no caso do sol e da chuva, mas que ao mesmo tempo fosse possível. E aconteceu isso de eu fazer uma história de amor da princesa Olhos d'Água
com o Cabeça de Sol. Então aguarda aí só um pouquinho que a gente vai para os nossos comerciais e já voltamos. E então, em novembro de 2011, surgiu a Pequeninos Grupo de Arte. O que essa parceria mudou na tua vida, Humberto? Na verdade, se tornou mais profissional, né? Então, como grupo mesmo, a pesquisa de teatro, né? E a possibilidade de ter alguém produzindo, né? Porque quando o Alex entrou, na verdade ele não fazia especificamente a arte, né? Ele ficava mais na produção. Então a gente focou nas contações de histórias que eu já tinha. Todo o meu repertório ficou como repertório do grupo Pequeninos. Com o decorrer do tempo, aí ele começou a fazer arte mesmo, que era o que ele queria. Aí, na mesma época que eu fui montar o espetáculo Fratello Francesco, que é sobre a vida de São Francisco de Assis, ele foi montar o Que Dele o Boi. Então, ao mesmo tempo, surgiram 2 espetáculos e eu percebi isso, porque eu demorei muito para querer ser dirigido, né? Ter um diretor teatral e tal. Aí o meu primeiro diretor foi o Hélio Muniz, que eu tenho muito orgulho também, porque é um grande artista, né? Um grande ator, diretor, trabalhou com Augusto Boal, né? Tem toda uma bagagem assim, e foi uma grande experiência para mim. Aí eu percebi que, além da contação de história, eu podia me envolver com o teatro mesmo, que é a arte de representar, de trabalhar o corpo. E a Pequeninos, ao mesmo tempo, tinha esse espetáculo dos bonecos, que foi me atraindo também. Embora eu não estava nesse espetáculo, né? Eu não fazia parte, era só o Alex. Aí chegou um momento que a diretora, que era a Jo Fornari, a diretora do espetáculo, o Que Dele o Boi, falou que era necessário que eu tivesse no espetáculo, mesmo que fosse nos bastidores. Aí eu fui fazer a contra-regra, né? Eu fiquei como colocando a trilha, ajudando o Alex a colocar os bonecos. E no início foi bem difícil para mim trabalhar isso, que tinha que ser tudo muito rápido. Hoje, que o espetáculo já tem mais de 2 anos, a gente vê como ficou orgânico isso também, né? De eu pegar, colocar o boneco nas mãos do Alex, ou ao mesmo tempo colocar a trilha rapidinho. Então surgiu essa possibilidade de aprendizagem. Então, nessa coisa dos bonecos, aí eu comecei também a me encantar. Eu não tinha experiência nenhuma. Foi muito bom ver o Alex criando os bonecos. Aí depois eu acabei entrando com a costura, comecei a costurar os figurinos. Acabei costurando até o tecido da empanada, que foi bem difícil também. Aprendi a costurar, embora a costura já estava na minha família, mas eu tive que aprender mesmo a usar a máquina de costura. E entrei nesse mundo do teatro de bonecos. A empanada, para quem não sabe, é aquela estrutura que fica na frente do manipulador, né? Isso, é como se fosse um pequeno palco, onde isso para o teatro de luva, né? Onde os bonecos ficam em cima, né? E o manipulador fica escondido, né? E o mais legal de tudo é que o teatro de animação ele tem muito da arte plástica também, né? É tudo muito manual e isso tem que ter algumas habilidades que não é todo mundo que tem. Então, para ti, provavelmente deve ter realmente se encantado muito com tudo isso, né? Com esse universo. Sim, foi encantador, assim. Embora eu não pude nesse espetáculo trabalhar exatamente com os bonecos, né? Porque o Alex quis, por uma vontade dele, né? E pela estética que ele queria. Ele quis ele mesmo pintar os bonecos, fazer os bonecos, para ficar nessa linguagem do espetáculo, que é a cultura popular. Que não são aqueles personagens tão certinhos, né? Às vezes um olho é maior do que o outro, tem um queixo exagerado, é mais uma caricatura, né?
E esse espetáculo, a gente vê que ele é muito forte na nossa companhia, né? Então a gente quer continuar com essa pesquisa da cultura popular, envolvendo também o que eu acredito e o que eu pesquiso, que são esses seres do folclore. A gente já está fazendo um espetáculo novo, né? Quer dizer, vai começar ainda, mas já conseguimos a verba para fazer um novo espetáculo onde a gente vai falar do folclore brasileiro. Que daí vem o sacis, o curupira, o caipora, o boitatá, nessa linguagem da cultura popular. Então, a Pequeninos daí tem no repertório hoje, né, o Que Dele o Boi, o Fratello Francesco, tem também uma contação de história que é o Cidade da Chuva, inspirado no livro, e a gente veio depois para cá, para Canelinha, né? A gente veio especificamente para montar um espetáculo novo, que já foi estreado, que é o Sonho de Papel. Por que a gente veio daí para Canelinha? Porque a diretora é a Jo Fornari, que mora aqui em Canelinha, e ficava mais fácil para a gente alugar uma casa e ficar na cidade, porque tinha um trabalho intenso para fazer para esse espetáculo. Porque eu nunca tinha manipulado, né? Eu e o Alex nunca aparecemos em cena juntos, então a gente tinha que ter um jogo teatral que teve que ser desenvolvido. Então esse trabalho, o Sonho de Papel, ele foi um grande marco, principalmente para mim, né? E também posso falar para Pequeninos, que foi o primeiro espetáculo onde eu e o Alex, a gente estava junto em cena, trabalhando e contracenando, então tinha que ter um jogo. Claro que o espetáculo ainda não está orgânico, né? Você assistiu a pré-estreia, mas a gente já sente que esse trabalho todo já fez um efeito, né? E é um espetáculo lindo, né? Cada detalhe é tudo feito de papel, o cenário é encantador mesmo. E a história é uma história tua, é isso? Isso, é uma história minha que eu escrevi no livro Contos e Encantos, que chama Sorocopô, o Peixinho Sonhador. Então é uma história que já virou música com a Ana Paula e já virou contação de história. Eu contei durante vários anos com a Ana Paula e a gente escolheu essa história porque falava de sonhos, de não desistir do seu sonho. E também a gente escolheu a pesquisa do papel, de pesquisar o teatro de papel, as técnicas de origami. E esse sim é um espetáculo que quando eu vejo ele assim de fora, eu vejo que ele é uma instalação, que ele está muito ligado às artes visuais. Por essa conta da delicadeza do papel, do cenário, sabe? Tem toda a iluminação, é o nosso primeiro espetáculo que tem uma iluminação mesmo própria. E ele é um espetáculo que não é para rua, diferente do Boi, do Que Dele o Boi, que é para qualquer lugar, praças, escolas. Ele é um espetáculo mais para sala, tem que ser um ambiente fechado por conta da iluminação, né? E por conta do espetáculo novo, né, o Sonho de Papel, a gente acabou se apaixonando pela cidade, Canelinha, e resolvemos ficar aqui mesmo, não só ficar no período da montagem, né? Claro que o período levou muito mais tempo, né? Levou 1 ano e meio para a gente montar o espetáculo, e a gente se apaixonou pela cidade. Aí a TT, que é a produtora, também veio, e a gente resolveu ficar, tanto eu, o Alex e a TT, na cidade de Canelinha. E Canelinha me inspirou muito, porque tem muita natureza. Eu já tinha uma pesquisa que eu não falei antes, que é uma pesquisa de natureza e arte, onde eu faço desenhos com a natureza, com galhos, com folhas, flores, sementes e pedras. Eu sempre fazia mandalas assim no chão mesmo, e também guirlandas, que já era uma pesquisa. E quando eu mudei para Canelinha, automaticamente essa natureza toda fez eu criar uma coisa nova dentro dessa pesquisa da natureza, que foram esculturas que eu dei o nome de raízas, que são as mães do mato, onde elas são mulheres, que tanto pode ser uma mulher criança, né, uma donzela, uma mulher idosa ou uma mãe. E só que o negócio que é que elas têm a cabeça dela, o cabelo, são as raízes. Então elas são feitas de raízes. O braço também é feito como se fosse uma guirlanda, né? Então elas sempre estão com o braço pronto para abraçar, para proteger. E as raízes, eu me orgulho muito desse trabalho, que é uma coisa diferente do desenho,
mas ainda é um desenho também, só que são esculturas, né? E foi aqui em Canelinha que eu dei esse toque final, né? A pesquisa já vem desde 2010, mas aqui que chegou no ponto final, né? Tipo, agora eu descobri assim o que eu queria. E foi Canelinha que deu isso. Foi um presente, né, da cidade para mim. E daí estou agora fazendo um trabalho bem interessante, que é colocar os meus personagens no muro, lá na Escola Catarina, que fica aqui no bairro Cardoso da cidade de São João Batista. E foi um projeto da escola, é um projeto Arte nos Muros da escola, onde eu fui convidado e contratado para desenvolver desenhos e pinturas falando da escola e a família. Como é essa relação, né? Como que os pais levam as crianças? Então vai aparecer cenas dos pais, alguns pais levando a criança na canguta, levando de bicicleta. Também tem cenas que eu estou pintando crianças brincando na hora do recreio, de elástico, de pular corda, várias brincadeiras típicas da escola mesmo. E ao mesmo tempo eu quis colocar esse meu trabalho com a literatura e com o visual. Então tem personagens meus, dos meus livros, né? Tem personagens do Cidade da Chuva, tem o Tatuí, que não tinha como eu não colocar lá, porque ele sai na tirinha, né? Do jornal da cidade. Tem a Hannah, a aranha, com manias de gente, também tá lá. E claro que eu vou colocar algumas coisas assim de natureza, né? Flores, tem algumas fadas escondidas, uns duendes, também estão lá no muro. Isso é uma coisa que o Humberto ele gosta muito de fazer, né? Esconder seres mágicos nos seus trabalhos, né, Humberto? Isso, alguns até, quem tem o livro Cidade da Chuva, tem algumas cenas que você tem que virar o livro de cabeça para baixo para reconhecer esses seres. E lá no muro eu vou colocar também, né, esses seres. E essa é a primeira parte, porque eu tenho que falar que são duas partes desse projeto, né? A primeira parte é um painel meu, né, que eu estou pintando fora, no lado de fora. E a segunda parte do projeto vai ser dentro da escola, o mesmo muro, só que dentro, com desenhos criados pelas crianças. Daí eu vou só coordenar, mas a ideia é que as crianças mesmo pintem os seus personagens, as suas criações. Então nós queremos agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa, Humberto. Agradecer essa conversa encantada, mágica, né? Relembrando por todos os lugares e todas as artes que tu já fizesse, por todos os lugares que tu já passasse. E foi lindo. A gente adorou. Muito obrigada. Quero agradecer também, porque quando a gente fala também da nossa trajetória como artista, a gente recria uma força dentro da gente de não desistir, porque às vezes trabalhar com arte ou mesmo com qualquer trabalho, você pode se cansar, né, do que você mesmo está fazendo. E a arte é assim, você trabalha muito com o público, né, com as pessoas, então às vezes você pode se esgotar, né, ou mesmo a criatividade pode um dia acabar. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas às vezes eu canso mesmo de ser artista. Eu penso, será que se eu fosse outra coisa? Mas daí, contando assim a trajetória, falando tudo que eu passei, eu vejo que não foi nada em vão, assim. E é bom ter programas assim que façam a gente falar da nossa arte. De repente, uma criança que está assistindo, ela pode desenhar, pode criar o seu personagem, né? Inventar histórias. Então é gratificante, né, poder estar aqui falando da nossa arte. E pra gente é uma honra te ter e também ter a Pequeninos Grupo de Arte aqui em Canelinha, né? É um prazer enorme, um privilégio realmente. Obrigado. E quem quiser pode visitar o nosso site, que é pequeninos, com U, né, pequeninos.com. E a gente tem página no Face também. Sempre a gente está colocando agenda, todo mundo pode acompanhar. Eu só esqueci de falar uma coisa, posso falar? Que quem quiser também pode acompanhar as tiras do Tatuí, sair no jornal Correio Catarinense, lá de São João Batista, mas atinge todo o Vale do Rio Tijucas. E também mandar um abraço lá para a escola, onde eu estou pintando um muro. E as tirinhas do Tatuí saem no jornal todas as sextas-feiras, né? Isso, né? Semanal. Isso, é semanal. O jornal sempre sai na sexta, então sempre tem um espaço lá, que foi uma parceria que eu fiz com o jornal.
sempre sai a tirinha do Tatuí, e daí ele tem um subtítulo, que é O Piá que Espia. E então, gostaram do programa de hoje? Para saber mais sobre a nossa programação, acesse www.etvplay.com.br. e não esqueça de curtir a nossa página lá no Facebook. ETV Play. Até a próxima!